Pessoal, muito boa noite a todos vocês. Eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês de quererem buscar informações e entender melhor essa realidade do passaporte sanitário, que é uma preocupação muito séria. E eu quero apenas aqui contextualizar para vocês o que nós estamos fazendo aqui, qual que é a nossa proposta e de que forma nós estamos buscando compreender toda essa realidade. Num primeiro momento, muito importante nós refletirmos que a verdade, muitas vezes, ela é bem clara, e muitas outras vezes nós precisamos de um esforço, nós precisamos analisar de vários ângulos para melhorar a nossa compreensão a respeito da realidade. Então, o objetivo nosso, em primeiro lugar, diante de tanta confusão, tanta mentira, tantas situações que nós nos vemos sem referências, é muito importante nós buscarmos fontes seguras que apresentem os fatos, que a gente possa refletir a respeito de tudo isso que está acontecendo, para nós podermos tomar as melhores decisões. Com base nisso, que esse é o meu papel, a minha missão, né? Não apenas como vereador em Jundiaí, mas principalmente como um cidadão e necessariamente como um cristão, né? Porque o passaporte sanitário, ele tem um cunho de controle social muito grande. Então, e nós vemos a realidade em outros países que as pessoas são até impedidas de exercer a própria fé, né? Então, eu sei que várias pessoas que estão nos acompanhando aqui, eu sou católico, né? Várias pessoas que estão nos acompanhando aqui, tem irmãos que são evangélicos, independente da sua religião, pessoas que querem defender a sua liberdade em primeiro lugar, tá? Então, o objetivo nosso aqui não é ser um profeta de mau agouro, ou simplesmente trazer um desespero para as pessoas, mas a gente quer falar que em vários momentos da história da humanidade, nós passamos por momentos ainda piores do que esse que nós estamos vivendo hoje. E esses momentos foram superados, porque nós temos a esperança, e a nossa esperança está em Deus, em primeiro lugar, né? Confiar em Deus e também poder agir diante daquilo que é necessário ser feito. Então, um posicionamento muito importante, né? Porque na história do povo hebreu, o povo de Israel, posso citar aqui, por exemplo, a passagem de Macabeus, onde o povo ele se uniu para defender a própria fé, e eles eram minoria. E eles venceram a batalha, porque eles não foram simplesmente por eles mesmos, mas colocaram Deus à frente dos seus planos. Então, queria deixar essa mensagem inicial para vocês, contextualizando, né, que tudo que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, nós estamos colocando Deus à frente, tá? E um ponto importante é que nós queremos buscar a verdade para que amplie a nossa visão e a gente possa tomar as melhores decisões, principalmente em relação à nossa família. Então, é um compromisso meu, né, como parlamentar, como cidadão, como membro da igreja, né, essa atuação focada na promoção da família e em defesa da vida. Na semana passada, eu fiz uma apresentação do panorama, refletindo um pouco a respeito de uma forma mais superficial, eu diria, sobre a questão da liberdade, sobre essa falsa segurança do passaporte sanitário, e também a questão do controle social e da segregação. E hoje, o professor Lucas, do Centro Dom Bosco, ele vai trazer para nós, com muito mais profundidade, esses aspectos, para que a gente possa refletir, né, sobre uma ótica mais profunda do impacto
esse passaporte sanitário, que na prática, embora não tenha sido aprovado ainda, isso já está sendo executado, já é um plano em curso, né, de pessoas que estão sendo impedidas de entrar em hospitais, pessoas que estão sendo impedidas de entrar em repartições públicas, pessoas que estão sendo impedidas de entrar em universidades. Então, é uma realidade, exigências que estão sendo feitas por empresas privadas, é uma realidade que nós precisamos refletir diante de tudo isso, tá? Então, isso nós compartilhamos na semana passada, algumas pessoas aqui não participaram, por isso que eu estou contextualizando. E, na conclusão, após a fala do Dr. Augusto, que disse, que nos falou a respeito de todo o processo de formulação das vacinas, e a doutora Camila apresentou aqui exemplos de tratamento que ela realizou e que ela teve muito êxito, nós fizemos alguns encaminhamentos práticos, né, da nossa organização para que a gente pudesse se aprofundar, ampliar o número de pessoas que vão tomando consciência a respeito dessa realidade do passaporte sanitário. O primeiro ponto eu pedi para que vocês entrassem no meu canal do Telegram. A partir de lá, nós vamos disponibilizar posteriormente toda a orientação jurídica de como agir diante das situações, né? Nós estamos organizando um corpo de alguns voluntários, de alguns advogados voluntários, para nos auxiliar nesse processo, né? O Lucas depois vai pontuar um pouco para nós a respeito de estudo, de que forma que nós poderemos conduzir, tá? A nossa organização social, porque é muito importante que nós consigamos falar com mais pessoas. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial. Nós temos aqui vários vereadores de várias cidades do estado de São Paulo, temos também vereadores do estado de Goiás, temos vereadores também do Rio Grande do Sul, tá? Então é muito importante porque esse conhecimento que o Lucas vai trazer para nós hoje aqui vai auxiliar e ajudar tomadas de decisão em várias cidades do Brasil, pessoas que vão se organizar em outras cidades. Então é muito importante isso. Eu quero agradecer vocês, vereadores. Não é possível citar o nome de cada um de vocês aqui, mas dizer que vocês estão fazendo muita diferença, em primeiro lugar, por se colocar à disposição de querer compreender melhor, porque é uma realidade e que vai afetar diretamente esse agente público que está fazendo essa exigência de um passaporte sanitário, sem tão pouco que um passaporte sanitário tenha sido aprovado por lei, ele tem uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade, ele está assumindo algo que ele nem sabe a proporção de tudo que está acontecendo, tá? Então, é muito importante esse posicionamento perante as autoridades para que a gente possa combater no combate no dia a dia e não permitir essa coação e que a gente tenha o exercício pleno da nossa liberdade, né? Nesse sentido, como eu refleti na semana passada. Nós estamos dispostos a promover o bem comum. Estamos dispostos a abrir mão do nosso próprio interesse para a construção da caridade na sociedade, mas desde que nós tenhamos, de fato, a segurança de que esse bem comum será executado, tá? Eu quero aqui fazer a apresentação do Lucas Henrique Feitosa de Matos. O Lucas vai falar para nós hoje sobre essa realidade do passaporte sanitário, vai trazer elementos, ele escreveu artigos já a respeito de estudo, e está pesquisando, está à frente, dentro do Centro Dom Bosco, dessa frente, né, de estudos a respeito dessa realidade do passaporte sanitário. O Lucas é primeiro-tenente de comunicações do Exército Brasileiro, né? Ele é formado na Academia Militar de Agulhas Negras, né? Ele é mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis, Educação e Tecnologia, e hoje é membro do Centro Dom Bosco do Rio de Janeiro, e vai trazer para nós aqui, né, toda essa realidade do passaporte sanitário. Ô Lucas, você está... Boa noite. Eu passo a palavra para o Lucas. Boa noite, Lucas. Vereador Douglas, boa noite. O pessoal que está com a gente
nessa aula privada. Boa noite também. Eu agradeço muito pela apresentação e pelas palavras iniciais importantíssimas. Desejo que Deus abençoe todos vocês e umas palavras de encorajamento, né? Vocês são a barreira final, né? As pessoas, quando pensaram toda essa situação da pandemia, elas não imaginavam que apareceria pessoas como vocês, né? Que se colocaram à frente para defender o último resquício de civilização do mundo como a gente conhecia até 2020. Bom, pessoal, na verdade, eu não terminei ainda meu mestrado em educação. Eu devo terminar já no mês que vem. Sou mestrando, não mestre em educação, mas são questões aí de algumas semanas para isso tudo terminar. O tema da minha dissertação de mestrado é justamente o poder civilizatório que tem de uma pandemia, né? Porque a pandemia ela não é só um desastre, uma calamidade pública em termos de saúde. Quando a gente olha, por exemplo, a peste negra, né, e vê as consequências dela, não foi só um problema de saúde, né? Não foram só a morte de centenas de milhões de pessoas. Foi também um problema cultural, um problema político, um problema educacional. A educação era uma antes da peste negra, se tornou depois. A civilização era uma antes da peste negra e tornou-se outra depois. E eu faço essa suspeita, né? Se com a Covid-19 vai acontecer isso de novo. A gente pode tratar de um mundo depois da Covid e antes da Covid, mundos diferentes. E a impressão que eu tenho é que é exatamente isso que está acontecendo. Quando começou tudo lá em 2020, a gente não imaginava que metade das coisas iriam acontecer, né? Para além das centenas de milhares de mortes, vejam quantas coisas apareceram, né? A educação mudou, o trabalho mudou, a política mudou, o mundo mudou por conta da pandemia. E eu, sinceramente, encaro tudo isso como um caso proposital, né? Se eu estou falando que o som está baixo, eu vou tentar aqui aproximar um pouco o microfone da minha boca. Tá dando para ouvir agora? Tá melhor? Fala, o pessoal fala nos comentários, por favor. Melhorou, professor, melhorou um pouco. Tá bom, vou ficar segurando aqui o microfone. Bom, e o que acontece para que essa mudança apareça no horizonte é sempre uma questão da opinião pública, né? Como que a opinião pública está tratando o assunto. Então vejam vocês o seguinte, quanto ao tema da vacinação, apesar de todas as desconfianças que são justíssimas sobre a vacinação, a grande maioria do mundo se vacinou, né? Você olha assim, a porcentagem dos estados no Brasil, do país como um todo, do mundo como um todo, 70% de alguns países se vacinaram. As pessoas que não se vacinaram são a minoria. Quanto ao tema do passaporte sanitário, né, nós temos leis aprovadas em estados brasileiros e em cidades brasileiras contra o passaporte sanitário, mas temos pouquíssimas cidades e estados que aprovaram leis a favor do passaporte sanitário, né? Então, o tema já foi mais equilibrado. Agora, quando a gente olha a questão da vacinação infantil, eu vi um dado ontem de que o estado que mais vacinou crianças foi São Paulo, que esperava vacinar todas as crianças em 3 semanas, e com 3 semanas de campanha de vacinação, vacinou apenas 20% da população infantil, né? E estados como Mato Grosso e Paraíba vacinaram 2%, né? Então, quanto à vacinação infantil, a opinião pública ela virou para o nosso lado. Poucas pessoas aderiram à campanha em massa da mídia, tá? Então, o mundo, como a gente conhece, ele tende a caminhar de acordo com aquilo que a opinião pública está falando. Qual que é o nosso erro? Nosso erro é pensar que a opinião pública é sinônimo do que o jornal está falando, tá? Óbvio que o jornal, a imprensa, ela exerce um papel fundamental na promoção da opinião pública. Mas nem sempre a opinião pública vai corresponder à opinião da mídia. O caso do gênero é um exemplo claro, né? A mídia promove a ideologia de gênero, mas o povo no Brasil já se estabeleceu contra a ideologia de gênero. Se você for num bar de esquina, numa família de interior, muitas das pessoas já terão uma opinião formada sobre a ideologia de gênero, e é uma opinião que não corresponde à opinião da mídia. Tá bem? Então, em geral, a gente consegue perceber que a opinião pública
né? Ela não corresponde à opinião da mídia. A opinião pública é aquela opinião estabelecida pela maioria da nação, tá? Agora pensem o seguinte, quando vocês olham um especialista na Globo News, ou na CNN, ou na Globo, ou na Band, falando de passaporte sanitário, geralmente é um especialista que está dentro de uma matéria de 10 minutos, ou 5 minutos, ele fala 1 minuto e meio, 2 minutos. E ali as pessoas vão tomar as opiniões dela. Agora, as pessoas que participaram da formação na semana passada, estão participando hoje e participarão semana que vem, elas têm pelo menos 6 horas de aula, né? 4 horas e meia, 6, 8 horas de aula, material de estudos. Então, a opinião delas, ela é muito mais verossímil, muito mais próxima da verdade do que a opinião daquela pessoa que escutou 1 minuto e meio, 2 minutos de especialista falando. Então, qual que é a importância de estudar esse assunto? A gente estuda para se formar e para formar outras pessoas, tá? É uma guerra intelectual, uma guerra cultural, não é apenas uma guerra física, tá? Então, o Chesterton, que é um autor britânico muito conhecido, ele fala no início daquele livro Que Há de Errado com o Mundo, que tem problemas que demandam muito mais um homem teórico do que um homem prático, né? Ele até faz uma brincadeira, né? Que enquanto Roma pega fogo, é errado tocar violino, mas não é errado estudar teoria hidráulica, porque você está estudando aquilo que pode solucionar o problema. Então, estudar o passaporte sanitário nesse momento é mais importante do que sair à rua para protestar, porque talvez as pessoas não estejam protestando pelos motivos corretos, né? E quando a gente estuda o tema antes de tomar alguma medida prática, a gente entende para onde que a gente está indo, qual que é o caminho que a gente quer seguir, beleza? Vocês devem ter acompanhado que no Canadá e na França e na Austrália e na Itália existem trocentos protestos acontecendo ao mesmo tempo contra o passaporte sanitário e fica sempre aquele gostinho de, meu Deus, por que que no Brasil isso não acontece? Verdade, há poucas medidas nas ruas contra o passaporte sanitário. Mas o que é que a gente tem de vídeo circulando no Brasil contra o passaporte sanitário? São aulas, né? Palestras, conferências, audiências públicas. Então, não é verdade que o Brasil não acordou. O Brasil acordou contra o passaporte sanitário, mas acordou e tomou um livro, né? Tomou um livro para estudar, para entender o assunto. Uma medida prática realmente de grandes proporções ainda não foi tomada. Mas eu entendo que o povo está sendo educado sobre esse tema, tá? E nesse primeiro momento é importante fazer isso. Então, feita essa apresentação para justificar uma aula sobre o passaporte sanitário, e não uma medida coordenada e prática contra o passaporte sanitário, eu gostaria agora de fazer uma abordagem política sobre o tema, tá? Eu não sou médico, como o Douglas falou, eu sou militar. Exatamente hoje eu completo 10 anos de exército. Ingressei no exército na Escola Preparatória de Cadetes em Campinas no dia 11 de fevereiro de 2012. Cursei SpaceX, cursei Academia Militar das Agulhas Negras e fui comandante de pelotão no Batalhão Escola de Comunicações, instrutor na Escola de Sargento de Logística, agora estou no meu terceiro batalhão, né, que é o 25º Batalhão Logístico aqui no Rio de Janeiro. A minha abordagem sobre o tema é uma abordagem política, né? Qual que é o problema que o passaporte sanitário causa na estrutura política do mundo ocidental como um todo, tá? Esse que é o objetivo da nossa palestra. Bom, antes de falar o que o passaporte sanitário é, vamos falar o que ele não é. Lembram que no início do ano apareceu diversas matérias sobre cruzeiros que tiveram que ser cancelados no Brasil? Se eu não me engano, todos os cruzeiros no Brasil foram cancelados no início de janeiro. E qual foi o motivo do cancelamento? Esses cruzeiros eles tinham pessoas com 2 vacinas contra a Covid, e teste PCR negativo com 24, 48 ou 72 horas de antecedência. Pessoal, só pedir um favor, quem tiver com o microfone aberto, fecha por gentileza, que às vezes fica um ruído no fone e atrapalha um pouquinho. Então tinha esses diversos cruzeiros com pessoas com vacina, né? E ainda assim houve surto de Covid em todos eles. Não houve casos graves, né? Mas houve casos positivos e os cruzeiros precisaram ser interrompidos. Bom, se todo mundo estava vacinado, não era para ter pego ninguém Covid. E aí tem um amigo que falou assim, mas
A vacinação não foram dos passageiros, foram dos tripulantes, as pessoas que integravam a equipe. Bom, mas se as pessoas que estavam trabalhando estavam com Covid, quem está vacinado não era para estar com Covid, né? Então, o que é que a gente entende disso daí? Que essa vacina ela não imuniza ninguém. Então, estar vacinado não é sinônimo de estar imunizado, né? Você pode estar vacinado, mas isso não significa, em hipótese alguma, que você esteja imune à Covid. Você pode contrair e você pode transmitir o Covid do mesmo jeito que uma pessoa que não tomou vacina. Então, se a vacina de Covid-19 ela não imuniza contra o Covid, qual que é o objetivo dela? Para que ela existe? Esse, pessoal, certamente é o primeiro caso na história de uma vacina que não foi criada para combater uma doença, né? Nós tínhamos aí, em toda a história da medicina, a criação de vacinas que existiam para erradicar ou para combater determinado vírus, determinada doença. A vacina de Covid-19, com toda certeza, é a primeira da história em que não é esse o objetivo, tá? A vacina de Covid-19, ela não existe para o vírus. Então, para que ela existe? Ela existe para o que hoje nós conhecemos como passaporte sanitário, tá? Ela aponta para essa outra direção, tá? Então, o que é o passaporte sanitário, pessoal? Não é um certificado de imunização, tá? Eu vou dar uma definição e eu vou explicar aqui ao longo da nossa aula como que eu cheguei a essa conclusão. O passaporte sanitário é a primeira medida obrigatória nas modernas democracias ocidentais, né, nas democracias liberais, que obriga um indivíduo a portar um certificado digital para que ele se torne cidadão. Então você só passa a gozar de direitos, você só é considerado cidadão quando você porta esse certificado digital. Com um acréscimo, né, que esse certificado digital ele é 100% alterável, tá? E é 100% rastreável. Você pode obter diversas informações sobre esse certificado digital, não apenas se você tomou vacina ou não, mas a sua localização, a sua rotina, né? E diversas outras coisas. Bom, vamos voltar, antes de continuar nossa explicação, vamos voltar lá no final do século XVIII para entender um problema político que aconteceu na França e que teve desdobramentos em todo o mundo ocidental, para a gente poder continuar. Quando a gente olha a história do Ocidente, né, desde o fim do Império Romano, em 476, século V, até o século XVIII, né, todas as nações do mundo ocidental elas tinham o mesmo modelo de organização política. Tá? Que modelo que era esse? Era o que nós chamamos de monarquias cristãs. Você tinha monarquias cristãs na França, em Portugal, na Espanha, no próprio Brasil, na Inglaterra. Tá bem? Esse modelo seguiu com muita tranquilidade até o século XVIII e sempre prevê aquela monarquia que ela era a maior expressão do mundo. Durante um tempo foi a França, depois Portugal e Espanha vão disputar esse poderio, depois esse poder volta para a França. De modo que no final do século XVIII, a grande expressão do mundo era a França. Tá bom? A França ela possuía a monarquia mais estável do mundo, ela possuía a maior expressão cultural do mundo, ela possuía a maior expressão bélica do mundo, tá bem? E aí no final do século XVIII, uma série de acontecimentos na França vão mudar esse panorama. Por quê? Nós temos uma revolução preparada dentro da França, né? Que é o que a gente chama de Revolução Liberal ou Revolução Francesa, que é uma revolução dirigida não para acabar, não para destronar um rei em específico, mas para acabar com toda a segurança da monarquia cristã que havia na França. Então você tem ali os eventos preparatórios, né, que é a expulsão dos jesuítas, a supressão da Companhia de Jesus, né, o surgimento de sociedades secretas que vão preparar, né, a opinião pública, mais uma vez a importância da opinião pública, contra a igreja e contra a coroa francesa. De modo que no final do século XVIII o rei será assassinado, a sua esposa será assassinada, o seu filho será raptado, vários padres, vários nobres
os nobres serão expulsos, os padres serão assassinados. E você tem uma revolução dirigida não para acabar com um rei em específico, né? Não era para destronar o rei Luís XVI, era para acabar com toda a segurança da monarquia cristã. Essa revolução, que é a Revolução Francesa, também chamada de Revolução Liberal, né? Ela acontece na França no final do século XVIII. E, bom, quando você olha todos aqueles eventos, né, como se você fosse um observador, vendo aquilo ali tudo da França, ou de Portugal, ou do Brasil, imagine um advogado vindo aquilo ali do Brasil. O que ele vai pensar? Meu Deus, se na França, que é a nação mais estável do mundo, está acontecendo isso, o que é que não vai ser do meu país? Né? O que é que não vai ser do Brasil? O que é que não vai ser da Espanha, de Portugal, da Inglaterra? E nesse momento, né, aparece como nova luz do mundo, a nova luz do Ocidente, uma outra nação, que era uma nação jovem, recém-tornada independente. Né? Essa nação ela tinha um território imenso, muito maior do que qualquer território de outra nação da Europa, uma taxa de crescimento já muito maior do que das outras nações da Europa, um PIB já muito maior do que o PIB das outras nações da Europa, e essa nação vai se tornar o novo luzeiro do mundo. Né? Que nação que é essa? São os Estados Unidos da América. Só que tem um problema. Né? Os Estados Unidos da América, diferente da França, era uma nação que se organizava não como uma monarquia cristã, mas com o que nós chamamos hoje de democracia liberal. Tá? Quais são as notas características da democracia liberal? Essa separação da Igreja Católica com o Estado, a ideia de que o poder ele não provém de Deus, mas ele emana do povo, e uma participação do povo junto ao poder legislativo. Tá bem? Então, os Estados Unidos da América se tornam esse novo modelo. Há muita literatura da época que mostra isso, as pessoas tinham uma esperança, né? O círculo intelectual da Europa tinha uma esperança de que os Estados Unidos fosse uma terra onde a liberdade fosse acolhida, e de que lá tudo ia ser muito maravilhoso, e que aquela terra era uma terra virgem, e que o povo lá era mais feliz, mais livre e tudo mais. E acontece uma coisa curiosa. Né? Quando a gente olha a história política do século XIX em diante, o que é que aparece para a gente? Né? Que as nações, elas maior ou menor velocidade, elas deixam de ser monarquias cristãs e passam a adotar o modelo da democracia liberal. Tá? A monarquia cristã ou ela é totalmente suprimida, ou ela é tão enfraquecida que ela é praticamente só uma figura representativa, que é o que acontece, por exemplo, na Inglaterra. Tá bem? Então, o século XIX ele marca essa passagem das monarquias cristãs que morrem e dão lugar às democracias liberais. Isso aconteceu na própria França, né, onde aconteceu a Revolução Liberal. Isso acontece na Inglaterra, isso acontece na Espanha, acontece em Portugal, acontece aqui no Brasil. Né, em 1889, a monarquia católica do Brasil ela é expulsa, né, exilada, para dar lugar a uma república laica que representa uma democracia liberal. Então, qual que é a noção que a gente tira disso, pessoal? Isso dura até a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, as duas últimas monarquias católicas, monarquias cristãs do mundo, elas desaparecem por completo, né? Que é o Império Russo e o Império Austro-Húngaro. A gente tira uma noção disso. O país mais forte, mais poderoso do mundo, ele tem capacidade de influenciar as outras nações, não somente em termos de economia, cultura e guerra, como também em termos de organização política. Tá? Durante toda a Idade Média e o início da Idade Moderna, as monarquias cristãs foram um modelo preferencial de organização política no Ocidente, porque sempre havia uma nação mais forte naquele período que era uma monarquia católica, uma monarquia cristã. No momento em que o papel de nação mais poderosa do mundo ele passou a ser ocupado, né, por uma nação que era uma democracia liberal, tá? A ideia da democracia liberal ela começou a vazar por todo o mundo ocidental. Tá? A gente vê isso nas constituições dos países, né, que mudam para acolher a ideia do Estado laico e a ideia de que todo o poder emana do povo. Isso está presente em todas as constituições dessas grandes nações do Ocidente que a gente acabou de citar. Então,
o que fez a democracia liberal perdurar por séculos no Ocidente foi a liderança dos Estados Unidos da América, tá? E isso aconteceria por tempo indeterminado se os Estados Unidos continuassem sendo a grande liderança do mundo, tá bom? E aí o que acontece? Em 2020, nós temos um evento, né? 2020 é um ano importantíssimo para a história política, porque nós temos dois problemas em 2020. O primeiro é um evento de proporções mundiais, a pandemia de Covid-19, que não é liderado pelos Estados Unidos da América, tá? Esse vírus ele surge na China. A China tem o seu jeito próprio de combater o vírus. E o jeito que a China escolhe para combater a Covid-19, ele vai ser exportado para o mundo inteiro, tá? Então eles fizeram um lockdown e alegaram que isso deu certo. De repente o mundo inteiro vai fazer o lockdown. Eles começaram a fazer testagem em massa, o mundo inteiro começa a fazer testagem em massa. Eles usaram respiradores para tratar os doentes, o mundo inteiro usou respiradores para tratar os doentes mais graves. Aqui no Brasil a gente viu como que isso deu errado, né? A intubação aqui no Brasil, a pessoa que ia entubada, a gente já sabia que ela ia morrer. Poucos foram que sobreviveram. Eles construíram hospitais de campanha em tempo recorde. O mundo inteiro correu para construir hospitais de campanha em tempo recorde. Eles tiveram um crescimento da economia em 2020 soberano, só eles cresceram, né? O mundo inteiro teve um decréscimo na economia, mas eles não. Então, é o primeiro evento na Idade Moderna, né, um evento de proporções mundiais, que não é liderado pelos Estados Unidos da América, como foi, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. É um evento liderado pela nação chinesa. Tá? Esse é o primeiro alerta que a gente vai ligar. O segundo alerta qual que é? Que também em 2020 acontecem eleições presidenciais na maior democracia do mundo, e essas eleições elas tiveram um problema gravíssimo, né? Um vício no processo eleitoral. Tinha um candidato muito amado pelo seu povo, muito carismático, muito conhecido. Esse candidato vai para uma reeleição certa, não havia a menor dúvida de que iria ser reeleito. E aí, no dia das eleições, na noite das eleições, durante a madrugada, em alguns estados considerados estados chaves para a reeleição dele, a eleição é travada, voltam horas depois com uma vitória do candidato. Tem um livro do pessoal lá do PH Vox, que é uma mídia que eu recomendo muito, chamado Partido das Sombras, que mostra toda a militância, o lobby e o dinheiro investido para convencer as pessoas a votar não votar presencialmente, mas votar pelos correios. E o que a gente enxerga, né, que essas fraudes ocorreram justamente nesses votos computados pelo correio. O candidato que ninguém esperava vence a eleição, né? Uma eleição cheia de vício. E, bom, você tem um vício eleitoral, um problema no processo eleitoral da maior democracia no mundo. Tá? Imediatamente, quando houve aquilo ali, o que a gente pensou aqui no Brasil? Meu Deus, se nos Estados Unidos foi assim, como que não vai ser no Brasil? Se lá teve esse problema eleitoral, como é que não vai ser aqui no Brasil? Se lá teve essa fraude, será que no Brasil também não vai ter em 2022? Tenho certeza que todas as pessoas que acompanham política pensaram a mesma coisa. Tá? É porque um problema na maior democracia no mundo significa não só um problema na maior democracia do mundo, significa um problema em todas as democracias do mundo, né? Em todo como é que eu posso dizer? Na própria barreira da democracia, né? Se há um problema naquela democracia, vai acontecer, vai vazar para todo mundo, tá bom? Então 2020 é um ano importantíssimo para a política, porque ele marca uma derrota expressiva na democracia americana, né? E o primeiro evento em que todas as nações elas não seguem os Estados Unidos, mas seguem outra nação, que é a China. Então, do mesmo modo que a gente tinha aquelas monarquias cristãs no século XVIII, né, que deixam de ser monarquias cristãs para tornar-se democracias liberais, é possível que nós agora, no século XXI, estejamos vendo um momento em que as democracias liberais elas falham por conta do problema na democracia americana, né? E elas morrem para abraçar um novo projeto, que é o projeto chinês,
Então, talvez seja este o momento em que o modelo de governo da China ele vai prevalecer sobre o modelo da democracia liberal americana. E aí fica a pergunta: como que a China se organiza politicamente, pessoal? Todo mundo vai responder: bom, a China ela é governada há décadas por um partido único, né, que é o Partido Comunista. Só que esse não é todo o problema, né? Porque é uma pergunta, é uma coisa curiosa a gente pensar. Você fazer uma ditadura num país com 1 milhão de habitantes é muito difícil. Num país com 100 milhões de habitantes é quase impossível. Agora, como que você sustenta uma ditadura num país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes? Muito impossível disso acontecer, né? O que é que confere poder ao Partido Comunista para que ele faça isso? E aqui a gente entra finalmente na explicação do passaporte sanitário. O Partido Comunista, ou melhor, o regime comunista na China, ele é diferente de todos os outros regimes comunistas da história, porque ele é sustentado por algo que a gente nunca viu antes, né? Que é um imenso aparato tecnológico capaz de controlar individualmente a vida de cada um desses mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Tá bom? É aí que entra o problema do passaporte sanitário. Bom, o que é que permite a China ter esse imenso controle sobre a vida do cidadão? Para explicar isso, a gente vai ter que entender como que funciona a política, perdão, como que funciona a nossa relação com a tecnologia. Tá bem? Então, pessoal, não sei se todos vocês aqui têm conta no Instagram, mas se tiverem conta no Instagram, depois vocês façam o seguinte: vejam aquela barra do explorar, que é aquela barra que tem uma lupa, e vocês vão perceber o seguinte: aquela barra do explorar, ela só aparece aquilo que te interessa, né? Então, por exemplo, a minha barra do explorar, ela tem muitas fotos, né, muitas publicações do Flamengo, do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Padre Paulo Ricardo, do presidente Bolsonaro. Por que que é assim? Porque são esses os assuntos que me interessam, né? E eles entendem que esses assuntos, eles vão me manter usando a internet, né, consumindo a rede social por mais tempo, tá bom? Como que isso acontece, pessoal? Existe uma técnica de inteligência artificial chamada de Deep Learning, né? Tradução em português, aprendizado profundo, que é o tal dos algoritmos da internet, né? Como que isso funciona? Basicamente, tudo que eu faço em ambiente virtual deixa um rastro sobre mim, sobre o que eu sou e sobre a minha personalidade. Toda a minha atividade, ela é, entre aspas, etiquetada. Gosta, não gosta. Então, se eu assisto um vídeo no YouTube, eu posso dizer que eu gostei ou que eu não gostei daquele vídeo. Se eu vejo uma foto no Instagram, eu posso curtir aquele vídeo, tá? Eu posso ver um vídeo até o final ou passar aquele vídeo imediatamente. Eu posso assistir um story de determinada pessoa 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia, ou posso passar por aquele story de outra pessoa muito rápido, tá bom? Toda essa atividade, ela é preparada, tá bom? Para que os algoritmos do Instagram, estou usando só o Instagram como exemplo, mas isso acontece com o YouTube, com o Facebook, com o Google, com o iFood, tá? Com Spotify, com diversos aplicativos. Talvez só não aconteça com o WhatsApp, por enquanto. E com o Telegram também não. Todas essas informações são utilizadas para que a minha personalidade, ela se torne um perfil, tá, de um provável comprador de determinado produto, tá? Então, é uma finalidade econômica. Existem muitas empresas que rodam no Instagram e que elas anunciam seus produtos no Instagram. Cabe você vender sapatos femininos para uma pessoa que só consome futebol, que só consome política? Não cabe, né? Agora, cabe, por exemplo, você, uma anunciante de material esportivo, aparecer para mim? Isso cabe, tá bem? Então, a finalidade
dos algoritmos do Instagram, inicialmente falando, né, era fazer o perfil do usuário tornar-se um perfil de provável comprador, para que as empresas anunciantes anunciassem seus produtos para aquele funcionário em específico, não para outro funcionário. Lembrar, pessoal, por gentileza, só para deixar o áudio no mudo, por favor. Tem bastante pessoa, tem 191 pessoas, se muita gente abrir o microfone, acaba distraindo aqui. Tá bom? Então, essa era a finalidade no Ocidente. Você usava os algoritmos para tornar aquele usuário um perfil de provável comprador de determinado produto, para facilitar os anúncios das empresas que rodam anúncios em rede social. Agora, em 1996, a Microsoft ela inaugurou na China um instituto de pesquisa, né? E esse instituto de pesquisa ele gerou um boom tecnológico em inteligência artificial em toda a Ásia, tá? E aí a China ela para de ser só uma mera copiadora de produtos do Ocidente para criar diversas inovações, tá? No modo como o usuário chinês se relaciona com a internet. Então, por exemplo, os aplicativos aqui que são desenvolvidos no que a gente chama de Vale do Silício. Vale do Silício é aquela região da Califórnia onde se localizam as sedes das grandes empresas de tecnologia do Ocidente. A sede do Google, da Amazon, da Meta, né, que é a empresa que controla o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, estão tudo nesse mesmo lugar, nesse mesmo bairro, né? Chama Vale do Silício. Na China, eles aproveitaram os aplicativos para não somente melhorar a experiência do usuário em ambiente virtual, mas para que o aplicativo ajudasse o usuário a resolver um problema da vida real. Porque com os smartphones, você leva o seu celular para qualquer lugar, né? E no lugar que você está indo, você vai resolver alguns problemas. Então, por exemplo, olha o que eles criaram. Uma coisa é você digitar uma mensagem que você vai mandar para alguém para o WhatsApp. Na China existe um aplicativo chamado WeChat que funciona como o nosso WhatsApp. Foi o WeChat que inventou o recurso do áudio. Porque imagina você ter que digitar uma mensagem no alfabeto chinês, tendo que andar. Você pode sofrer um acidente, pode bater a cabeça num poste, numa placa. Então eles criaram esse recurso, né, de você enviar voz. Né? Não somente enviar mensagem em texto, mas também enviar mensagem de voz. Foram eles que criaram o recurso da chamada de vídeo. Tá bom? Eles que criaram o recurso de você usar o celular para ler um QR Code e você ter acesso a um cardápio, ter acesso a uma informação. Hoje tem QR Code até no shampoo, né, na lata de cerveja, tá bom? Então isso tudo aconteceu na China. Desse modo, o aplicativo ele começou a ter acesso a várias informações, né, da própria vida real do usuário, tá? Agora, gente, isso tem uma via de mão dupla. Pessoal, só mais uma vez, por favor, desliga o áudio, quem tiver com o áudio ligado, porque vem a conversa aqui e acaba me distraindo, tá bom? Bom, então voltando, o aplicativo lá na China ele começou a ser utilizado para resolver problemas da vida real, né? Você pagar uma conta, você desbloquear um WhatsApp, desbloquear um patinete compartilhado, você pagar uma passagem de ônibus, tá? Mas acontece que todos aqueles dados que só trafegavam em ambiente virtual, os dados que você oferecia para o aplicativo, eles foram acrescidos também dos dados que você oferece na tua própria vida real, né? Então ele começou a saber a tua geolocalização, a conversa que você tem, tá bem? Então pensem o seguinte, na China, né, esses aplicativos eles começaram a saber tudo que um usuário conversava, tudo que um usuário pesquisava, tudo que um usuário falava, né, conversa real, não só conversa por mensagem de texto, tudo que um usuário comprava, tá? Os lugares que ele frequentava. Então veja o seguinte, é um poder completamente desmedido, né? E isso chegou aqui no Ocidente também, tá? É sério, parece um pouco medonho a gente falar essas coisas,
Mas os algoritmos do Instagram, pessoal, eles sabem tudo que a gente conversa, tá? Inclusive, eles escutam as nossas conversas. Façam esse teste depois, né? Peguem um determinado assunto e falem várias vezes próximo do microfone do celular. Por exemplo, sorvete. Digam sorvete, 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 sorvete de flocos, sorvete de morango. Eu amo sorvete de limão. Daqui a algum tempo, alguma hora, alguns minutos, alguns dias, vai aparecer anúncios nos stories de sorvete para vocês, tá? É porque eles escutam aquilo que a gente está falando. Então, recapitulando, os algoritmos dessas empresas de tecnologia, né, que é essa técnica de inteligência artificial chamada de Deep Learning, eles foram utilizados aqui no Ocidente para melhorar nossa experiência em ambiente virtual e para fazer com que cada usuário se tornasse um perfil de provável comprador de determinado produto. Então, uma finalidade econômica. Na China, eles começaram a ser aplicados não somente para melhorar a experiência do usuário em ambiente virtual, mas para auxiliá-lo na sua própria experiência real, na própria vida real, tá bem? Então lá, eles não somente pegaram os dados que você oferecia no próprio aplicativo, como os próprios dados da sua vida real, o teu reconhecimento de voz, as conversas que você tem, as coisas que você pesquisa, tá? Então as empresas de tecnologia na China começaram a ter poder sobre o usuário completamente desmedido. Eles sabem tudo que você compra, tudo que você gosta, tudo que você conversa, tudo que você pesquisa, tá? Com quem você fala, os assuntos que você tem interesse. Eles sabem que você tem costume de pedir pizza toda quarta-feira à noite, tá? Não sei se vocês têm o hábito de usar o Uber, mas isso acontece com o Uber também. Eu não dirijo, tá? Eu uso muito Uber aqui no Rio de Janeiro. No meu antigo quartel, eu sempre ia para o trabalho de Uber. Se eu ligasse o Uber às 6h30 da manhã, ele me dava o endereço do meu quartel. Agora, se eu ligasse o Uber às 5 horas da tarde, ele me dava o endereço do centro do Dom Bosco. Ou me dava o endereço do shopping. Então ele entende que pelo horário e pelo dia, você vai para determinado lugar. Nossa, isso é assustador, né? Que ele saiba esse tipo de coisa sobre você. Agora o governo chinês pensou o seguinte, meu Deus, isso foi o Partido Comunista pensando lá na China. Por que é que o governo... Por que é que essas empresas de tecnologia sabem tanto sobre o usuário da internet e eu não sei? Bom, isso não pode ficar desse jeito. Eu também preciso ter essas informações. Então foram criadas várias leis lá na China, obrigando as empresas de tecnologia a fornecer essas informações para o governo chinês, para o regime comunista. Então, pessoal, não somente as empresas de tecnologia começaram a saber todas essas informações, como o próprio governo chinês começou a também ter acesso a essas informações. Imaginem que assustador seria se o governo soubesse tudo que você conversa, tudo que você fala, com quem você conversa, os sites que você frequenta, os seus interesses, o que é que você compra, o que é que você come, tá bom? Então, isso eu chamo, nas aulas que eu dou, de uma espécie de eterna vigilância em ambiente virtual. Toda a vida do usuário de internet na China, né, ela é de conhecimento do governo chinês. Então, se o governo chinês quiser saber agora quem é que está comentando, lembram do caso de uma tenista chinesa que desapareceu? Né? Então, se eles quisessem saber agora quem é que está comentando sobre esse caso, eles poderiam ter acesso a todos os usuários. Quem é que está falando sobre isso? Eles poderiam ter acesso também a esse usuário da internet. Né? Então, é uma coisa completamente assustadora. Isso lembra muito aquele livro, 1984, do Orwell, né? Que tem um dispositivo chamado de teletela que controla a vida do proletariado, perdão, do funcionário do partido, dos membros do partido. Tá? Agora, esse problema foi agravado por um segundo problema. Né? Qual que é esse segundo problema? Que em 2020, a China, né, o Partido Comunista, instalou algo entre 200 e 600 milhões de câmeras de reconhecimento facial, espalhadas pelo país inteiro. Tá? Gente, centenas de milhões de câmeras de reconhecimento facial. Agora, não somente tudo que você faz em ambiente virtual é vigiado,
como todos os teus passos na vida real também são vigiados, né? Então agora o governo não somente sabe o que é que você pesquisa, como ele também sabe exatamente onde você vai. Do momento em que você saiu de casa para qualquer lugar que você for, você está sendo vigiado. Do momento em que você entrou em casa, se o teu celular está ligado, a internet está escutando o que é que você está falando, tá? Ou está vendo o que é que você está pesquisando. Bom, mais assustador ainda, né, pessoal? Voltando àquele caso da tenista chinesa. Qual que foi o problema? Essa tenista alegou que determinado membro do Partido Comunista da China tinha abusado sexualmente dela anos atrás e essa mulher simplesmente desapareceu. E aí eu pergunto para vocês, como que uma pessoa desaparece num país que tem centenas de milhões de câmeras de reconhecimento facial? É óbvio que essa mulher não desapareceu. Se é que vocês me entendem, ela foi desaparecida. Foi tudo proposital. Se eles quisessem saber onde ela estava, era só acessar o sistema, não é? Então, pessoal, isso é tudo balela, tá? Tudo mentira. Então, na China, essas coisas. Na China, privacidade e liberdade de locomoção, liberdade física, são coisas que não existem. Tá? Não existe privacidade na China. Tudo que você fala, o governo acaba sabendo. Nós estamos começando a experimentar isso aqui no Ocidente, e eu falo sempre do Instagram, porque o Instagram ele é o aplicativo mais utilizado aqui no Brasil, né? Acho que é mais utilizado no mundo todo. Eu tomei uma punição agora de 90 dias do Instagram, né? Eu até desativei a minha conta temporariamente por conta disso. Se vocês tentassem me achar no Instagram, vocês não me achariam. Mas ainda que me achassem, quando você fosse me adicionar, apareceu uma mensagem assim: essa pessoa, ela compartilha muitas notícias falsas. Você tem certeza que você quer adicionar ela? E aí, se dissesse ok, lá, vocês virariam meus amigos no Instagram. Mas eu escrevi muito, eu falei muito sobre vacina e muito sobre pandemia nos últimos 3 meses. Eu fiquei meio conhecido por conta de uma audiência pública que eu participei lá em Brasília e que viralizou, onde eu acuso o passaporte sanitário das coisas que eu estou falando aqui agora para vocês. Se vocês escreverem qualquer coisa sobre pandemia, né, na publicação escrever pandemia, vai aparecer uma nota, né? Pandemia, OMS, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Se vocês tirarem uma foto e na foto tiver escrito Covid-19, vai aparecer uma nota, né? Porque a câmera reconhece, né, o padrão da palavra Covid-19. Curiosamente, aqui no Brasil, esse é um problema só nosso. Se você falar de supostas fraudes na eleição ou da urna eletrônica, também vai aparecer um link do TSE, né, dizendo que o TSE garante que as urnas são seguras e tudo mais. Tá? Então nós estamos começando a experimentar isso aqui no Brasil. Mas voltando ao caso da China. No momento em que eles obtiveram essa vigilância e esse controle da tua vida em ambiente virtual, pelo acesso aos algoritmos, e em ambiente real, pelas câmeras de reconhecimento facial, foi dado um terceiro passo, que é a criação de um programa chamado de Sistema de Crédito Social Chinês. O que é isso? É um programa que todo mundo na China está obrigado a participar. Não existe não participar disso na China. Todo mundo é obrigado. Todo cidadão chinês ele é submetido a uma pontuação. Essa pontuação, eu já vi vários critérios, mas até onde eu sei, ela vai de 700 a 1.300. A tua pontuação inicial é 1.000. Tudo que você faz é pontuado. Rigorosamente tudo. Se você anda com seu cachorro na rua sem coleira, você perde ponto. Se você está no metrô comendo, fez um lanche e você deixou o chão sujo, você também perde ponto. E tudo bem. Se você comete pequenos furtos, você também perde ponto. E começa a aparecer algumas coisas mais esquisitas, pessoal.
Se você ofende um membro do partido na internet, você perde ponto. Se você espalha notícias falsas, você perde ponto. Se você frequenta um culto não autorizado pelo Partido Comunista, você perde ponto. Se você elogia as ações do Partido Comunista na internet, você ganha ponto. Se você comete um ato heróico, sabe Deus o que é isso, você ganha ponto. Se você denuncia os seus vizinhos que agem contra o governo, você ganha ponto. O que acontece com uma pessoa com uma pontuação ruim no sistema de crédito social? Essa pessoa, ela não consegue entrar numa farmácia, numa emergência de hospital, num supermercado. Ela não consegue matricular seus filhos numa escola. Ela não consegue fazer uma viagem de trem. Ela não consegue uma promoção. Ela não consegue concorrer à vaga de emprego público. Ela não consegue emitir um passaporte para ir embora da China. Ou seja, sem disparar um tiro, sem fazer uma ameaça, você é constrangido a fazer exatamente aquilo que o governo quer. Esse é o sistema de crédito social. É uma pontuação baseada num esquema de controle social como o mundo nunca viu antes. Gente, que é exatamente o que está acontecendo no Ocidente com relação ao passaporte sanitário. Nós falamos lá no início, o passaporte sanitário, ele nunca... Fala que o passaporte sanitário garante segurança um insulto à nossa inteligência. Aquilo não imuniza ninguém. Você não prova que você está imunizado, você prova que você está vacinado. Né? Mas se o vírus não está sendo controlado, o que é que está sendo controlado? Bom, é você. Né? O passaporte não controla o vírus, ele controla pessoas. Nós estamos sendo habituados a participar desse mesmo esquema de controle baseado em pontuação. Né? Nós pontuamos aquilo que o governo manda a gente fazer. Então, se eu não tomei 2 doses de vacina, eu não entro num restaurante, eu não posso tirar a carteira de motorista, eu não posso viajar, eu não posso ter um emprego, eu não posso... Bom, aqui no Rio de Janeiro, eu não posso entrar num cinema, eu não posso ir num estádio de futebol, não posso matricular meus filhos numa escola, não posso concorrer a um concurso que eu passei naquele concurso, mas não posso assumir a vaga porque eu não tomei vacina. Estão entendendo? Então, a mesma coisa que aconteceu na China com o sistema de crédito social está acontecendo agora no Brasil com o passaporte. No Brasil não, desculpa, no Ocidente inteiro, com o tema do passaporte sanitário. Então, você está jogando fora a democracia. A democracia liberal, ela tem vários problemas, pessoal. Porque essa coisa de que nós todos somos iguais, isso é uma óbvia mentira. Tá? Nós não somos iguais. Deus nos fez diferentes. Graças a Deus nós somos todos diferentes. 200 milhões de Lucas seria um mundo insuportável, com toda certeza. É bom que sejamos diferentes. Mas a democracia liberal, ela diz que o meu voto, eu que sou uma pessoa que eu servi a pátria por 10 anos, ela vale tanto quanto daquele estuprador que não foi preso. Né? Na hora da eleição, o meu voto vai valer a mesma coisa que o voto dele. E nós não somos iguais. Definitivamente, graças a Deus, não. Tá? Então, a democracia liberal tem seus problemas, mas, de algum modo, a gente pode dizer que ela é uma política pensada no indivíduo. Tá? As monarquias cristãs, católicas, elas eram pensadas em Deus. Deus era o centro da vida política. Agora, a democracia liberal é pensada no indivíduo. O indivíduo agora que se exploda, tá? O indivíduo não tem direito de não se vacinar, não tem direito de não vacinar seus filhos, tá? O indivíduo morreu, tá? Todas essas decisões absurdas que a gente vê do STF, elas sempre aparecem com essa seguinte expressão: a saúde coletiva, ela se sobrepõe à saúde individual, né? Coisa que nunca foi utilizada para os portadores de AIDS, né? Nós nunca vimos os portadores de AIDS sendo tratados desse jeito, porque como a maioria foi uma doença que entrou com muita força na comunidade gay, né? Seria um escândalo você perseguir a minoria dos gays, dos homossexuais, tá bom? Então o indivíduo, seus direitos estão sendo jogados na lata do lixo, tá? A democracia liberal está morrendo, né? Para dar lugar a esse novo sistema que eu chamo de tirania tecnológica. Ela une a tirania dos governos com o imenso aparato tecnológico, diz que a gente chama de Big Tech. Tá?
Então, o passaporte sanitário, ele é a antessala, ele é o ato preparatório, o instrumento inicial para que se comece o sistema de crédito social. Uma pessoa botou aqui nos comentários, eu vi aqui embaixo, Sorocaba já está começando com câmera de reconhecimento facial. Vitória também já começou com câmera de reconhecimento facial. Isso vai aparecer agora pelo Brasil inteiro. Tá? A ideia é essa. Né? Veja o seguinte, pessoal, se você tem um passaporte sanitário lá no... É um QR Code, né, do Connect SUS. No lugar onde está funcionando direitinho, você mostra esse QR Code quando você sai de casa e entra num carro de aplicativo ou no ônibus. Depois você vai mostrar de novo quando você entrar numa academia. Depois você vai mostrar no prédio onde você trabalha, no restaurante onde você frequenta. E, de repente, né, aquela big data do governo, ela tem umas informações sobre você que ela não tem necessidade nenhuma de saber. Não é assustador pensar desse jeito, que o governo sabe onde você pega o ônibus para ir para o trabalho e onde você salta, o prédio que você trabalha, quantas horas por dia você passa lá, o restaurante onde você almoça, a hora que você entra de novo no prédio do trabalho, a hora que você sai, o trajeto que você faz, a academia que você frequenta, o cinema que você vai, o teatro que você vai. Para que o governo quer saber disso tudo? Não é para controlar você, porque o vírus não está sendo controlado. Quem está sendo controlado é você. Então, o passaporte sanitário, ele é isso. Claro que tem o passaporte no papel, mas eu não conheço nenhum país que botou o passaporte somente em papel, porque o papel não pode ser rastreado. Ele é um certificado digital, 100% rastreável, porque ele deixa trocentas informações sobre quem você é, e 100% alterável, porque os seus algoritmos podem querer saber diversas outras coisas. Vamos supor o seguinte: chegamos agora em tal fase da pandemia e ela está tão agressiva que não pode mais entrar na igreja. Mas você insiste, vai lá na igreja. E agora o passaporte sanitário, ele vai querer ter acesso à tua geolocalização para poder controlar melhor essas pessoas que desobedecem. Né? E você pensa, não tem problema nenhum, eu não vou a nenhum lugar errado. Mas para o governo, o lugar errado é, por exemplo, ir à igreja. Por que essa pessoa foi à igreja se nessa fase da pandemia estava proibido entrar na igreja? Então vamos punir essa pessoa. Vamos cortar tal coisa dela. Tá? Agora o passaporte dela não vai mais conseguir entrar em lugar nenhum. Então começa com essa desculpa do problema sanitário e daqui a pouco está em qualquer coisa, pessoal. A ideia inicial deles é controlar quem não tomou vacina. Mas nada impede de que o passaporte seja utilizado daqui a 3 anos com outro nome, identidade digital, né? Para que você seja... e para você ter acesso, você tem que botar também o teu aplicativo de Twitter, de Facebook, de Instagram, e eles comecem a monitorar, a escutar tudo que você está conversando. Então, o passaporte sanitário ele não foi construído para o vírus. Ele foi construído para onde que ele aponta? Para o sistema de crédito social. A ideia é fazer o povo se acostumar a ser controlado e a ser controlado e vigiado e ter a sua conduta, né, pontuada pelo governo. Quando eles alcançarem isso, pessoal, infelizmente a gente perdeu a guerra. Tá? Fomos derrotados. Mas veja, assim, o mundo, graças a Deus, o mundo está reagindo. As pessoas estão se revoltando contra o passaporte sanitário. Tá? Então, a visão política do passaporte sanitário é essa. É um certificado digital que confere a um indivíduo gozar de direitos, tornar-se um cidadão. Só pode gozar de direitos, não é quem está imune à Covid, é quem possui o certificado digital. Tá? E na hora que isso acontece, a democracia morre e cede lugar ao que a gente chama aqui de tirania tecnológica, que está tão bem exemplificada no sistema de crédito social. Na Netflix tem uma série, eu esqueci agora o nome da série, é uma série de tecnologia, agora realmente me fugiu o nome dela, que tem um episódio que mostra exatamente isso, né? Que é um episódio onde as pessoas, todas elas têm uma pontuação que vai de 0 a 5, e é o personagem da Black Mirror. Obrigado, pessoal. O pessoal está acompanhando. É o primeiro episódio da 3ª temporada. Em inglês é Nosedive, né? E em português está Queda Livre. Todo mundo tem uma pontuação de 0 a 5 e o personagem principal da série, a pontuação dela é 4.3, eu acho 4.1. E ela quer mudar de casa para um condomínio, quer morar num condomínio chique.
Só que para conseguir a ajuda lá do banco para conseguir o crédito lá para se mudar, ela precisa de uma pontuação 4,7 ou 4,8. E ela vai consultar com uma pessoa, né, que vai dizer para ela como que ela vai melhorar a sua pontuação, né? Aí ela vai lá, vai pro casamento de uma amiga, vai puxar o saco da amiga. Só que nessa hora começa tudo a dar errado. E a pontuação dela cai para 3 pontos alguma coisa. E com a pontuação ruim, ela não consegue fazer nada. Não consegue viajar de avião, não consegue pegar um carro, não consegue alugar um carro, não consegue entrar num restaurante. Tudo começa a dar errado para ela. Caramba, é exatamente o que está acontecendo agora, pessoal. Tá? Nós estamos sendo habituados a ter a nossa conduta vigiada pela tecnologia e pelo governo. Perdão, vigiada pela tecnologia e pontuada pelo governo. Tá? Então, essa união entre tirania e tecnologia, né, é o que pariu, né, gerou o sistema de crédito social e o passaporte sanitário. Então, resistir ao passaporte sanitário não é resistir somente à liberdade de não se vacinar, às minhas liberdades individuais, é resistir a todo o projeto da democracia ocidental. Se isso for aprovado, se a gente não der combate a isso agora, a democracia no Brasil vai morrer. E aí tudo que a gente falou aqui de liberdade, de vereador, de deputado, de trabalhar junto, de poder no povo, tudo isso vai acabar. Tá? Então a democracia ela tem problemas, pessoal, com toda certeza ela tem. A democracia ela pode cometer um erro muito grande? Pode. Né? Se a democracia é o governo da maioria, a maioria pode escolher um ladrão para governar. A maioria pode querer aprovar o aborto, pode querer aprovar a eutanásia, tá? Mas a gente, enquanto for assim, a gente pode ensinar a maioria, a gente pode educar a maioria. Agora, quando as coisas ficarem nos termos do sistema de crédito social, aí acabou. Porque está sendo criado não é para perseguir somente quem não tomou vacina. Está sendo criado para perseguir cristãos. Está sendo criado para perseguir as pessoas que falam a verdade, que são contra a tirania, que são a favor da vida, que são contra a ideologia de gênero e assim por diante. Então, para terminar, pessoal, como é que a gente pode enfrentar o passaporte sanitário? Né? Que é o que a gente tem que responder no fundo. O segredo para derrotar o sistema de crédito social é utilizar as duas armas da democracia. A democracia tem duas armas. A primeira a gente falou logo no início, né? Que é a opinião pública. E a segunda é o exercício do poder que cabe ao povo, né? Que é o poder legislativo. Tá? Então a gente falou bastante nisso, não precisa repetir. O que move as causas é a própria direção que toma a opinião pública. Tá? E a gente viu que a opinião pública ela esteve contra a gente quanto ao tema das vacinas. Né? Vejam quantas pessoas se recusaram a tomar a terceira dose. Muitas pessoas correram para tomar a segunda. A terceira já não são tantas assim. Né? O Dória falou recentemente que, independente do Ministério da Saúde, São Paulo vai tomar as 4 doses. Bom, se ele não fizer nada, a respeito, eu acho que pouquíssimas pessoas vão tomar. Porque nesse momento a gente conseguiu virar a opinião pública a nosso favor. Quanto ao passaporte sanitário, a coisa ficou bem equilibrada. Quanto à vacinação infantil, graças a Deus, a gente conseguiu mandar muito bem. Tá? Como que a gente muda a opinião pública, pessoal? Fazendo duas coisas. Estudando e ensinando. Tá? Então, o que vocês podem fazer agora para ajudar na mudança da opinião pública? Depois eu vou passar para o vereador Douglas um artigo que eu escrevi e um artigo que eu traduzi sobre esses dois temas. Leiam, assistam alguns vídeos que eu vou passar também sobre o sistema de crédito social, tá? E ensinem as pessoas que vocês conhecem. Ponham metas curtas. Eu vou falar com uma pessoa por dia, durante uma semana. Eu não vou falar com 30, não vou marcar uma aula para 15 pessoas, vou falar com uma pessoa por dia. E não pessoal, a gente não muda a opinião pública compartilhando vídeo no WhatsApp, né? Todo mundo aqui deve estar em algum grupo contra o passaporte sanitário. Eu estou uns 30. Aí tem gente que pensa o seguinte: bom, eu vou colocar o grupo lá e vou colocar um vídeo no grupo e fiz a minha parte. Não é assim que funciona. Precisa ter a paciência de fazer a coisa individualmente, tá? Vai de um em um, depois dá aula para 10 pessoas, para 20. Gente, sem brincadeira, eu não sou famoso. Eu vi que alguém aqui comentou
sobre o Centro Dom Bosco. Quem não conhece o Centro Dom Bosco nunca me viu na vida, né? Eu não sou famoso. A minha conta no Instagram, até eu tomar esse castigo aí, tinha 2.900 seguidores, não é nada extraordinário. Não sou deputado, não sou youtuber, sou um cara. Quem é católico já conhece a DB já me viu. O restante nunca ouviu falar em mim. Poxa, não estou exagerando, pessoal. Eu já devo ter falado sobre o passaporte sanitário, sem exagero nenhum, para mais de 30 mil pessoas. Eu já dei aulas presencialmente sobre o passaporte sanitário para mais de 600 pessoas. Já participei de audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiás, Santa Catarina, Distrito Federal, e vou participar segunda-feira da audiência pública de Blumenau, né, do município de Blumenau. Falei com prefeitos no Rio Grande do Sul, falei com prefeitos no norte do Mato Grosso, uma cidadezinha com 9 mil habitantes. Dei reuniões virtuais, dei aulas presenciais em Guaratinguetá, aqui no Rio de Janeiro, em Resende. Falei com pessoas, falei com um monte de gente. Tá? Se eu conseguir, eu tenho certeza que vocês conseguem também. Olha só, eu falei para 30 mil, sem exagero, né? Vamos ver quantas pessoas tem aqui assistindo a gente. Aqui está dizendo que tem 187 pessoas. 189, tá, 194. Dessas 194, vamos supor que vocês consigam falar com. Cada um consiga falar com mais de 10 mil, que não é um número difícil. Tá? Se eu conseguir, vocês conseguem também. Se eu conseguir falar, cada um consiga falar com uma. São mais 194 pessoas. Com 10, 1940. Se cada um conseguir falar com 10 mil, é mais de 1 milhão de pessoas, tá, que a gente conseguiu atingir sobre esse tema. Então, é possível movimentar a opinião pública a nosso favor. Mas não dá para fazer isso compartilhando vídeo em grupo de WhatsApp. É para ensinar as pessoas. Tá? Não coloquem metas altas. Tá? Vou falar com uma, vou falar com duas, com 5, com 10. Com a graça de Deus, vou falar com centenas de milhares de pessoas. Tá? Com a ajuda do Espírito Santo. E a segunda parte, pessoal, é exercendo o poder que nos cabe, que é o poder legislativo. Tá? Então, gente, tem que ligar para o vereador. Faça o seguinte, olha a composição da Câmara da cidade de vocês e do estado de vocês. Né? Vejam quem são os vereadores, liguem, tá? Façam visitas pessoalmente. Nem todo mundo... Alguém comentou aqui do PL do Rio de Janeiro, né? Eu fui à Alerj pessoalmente 2 vezes antes do recesso em dezembro. E eu consegui entrar em 14 gabinetes... Desculpa, eu entrei em 22 gabinetes para falar com deputados ou com seus assessores. Desses 22 gabinetes que eu entrei, 14 foram radicalmente contra o passaporte sanitário. E os outros 8, eu tenho certeza que se mais pessoas fizessem esse trabalho, eles iriam ficar contra também. Então o problema é a gente conseguir fazer... não presumam que há pessoas ruins, né? Claro que tem gente que sabe disso tudo e que quer mesmo assim, né? Pô, o pessoal do PSOL, por exemplo. Mas olha que coisa, quando teve o passaporte sanitário no Congresso Nacional, né, quando foi para a Câmara dos Deputados, a votação acabou empatada em 232 contra, 232 a favor. Gente, a bancada do PT votou contra o passaporte sanitário. Porque tinha um deputado lá que era médico e falou, né, do problema que isso poderia causar. Tá? Então, não presumam que há pessoas ruins, com toda certeza há, mas não são todos que são ruins. Há pessoas boas também, e pessoas mal informadas. Tá? Mas tem que ligar. O vereador e o deputado ele não é acostumado a receber visita. Ele fica ali os 4 anos, às vezes ninguém entra no gabinete para conversar com ele. Tá? Então, tem que entrar, pessoal, liga para o vereador, vá lá pessoalmente. Né? Eu conheci um pessoal no Rio de Janeiro. Aqui no Rio a gente tem um deputado que faz um bom trabalho, que é o Márcio Gualberto. Tem até um PL contra o passaporte sanitário. Eu fui visitar alguns gabinetes e eu encontrei umas 10 pessoas, né, que estavam naquele mesmo dia falando com o Márcio Gualberto. E eles falaram assim, caramba, Lucas, eu peguei eles, né, e levei para o gabinete de outro vereador, de outro deputado, Coronel Salema. Ele falou que ele é contra, que ele vai votar contra, que a gente podia contar com ele, que ele ia, com toda certeza, ele ia ficar do nosso lado. E aí, quando a gente foi embora, eles falaram assim, nossa, que legal. Toda vez que eu venho aqui, eu falo só com o Márcio Gualberto.
A gente nunca tinha ido para falar com outro deputado. Pô, o Márcio era o único que não precisava receber visita, porque ele já era nosso, né? Tinha que ir nos outros, para convencer os outros. Entendem? Então, é esse trabalho de conquistar a maioria na Casa Legislativa. A palavra final sempre é da Casa Legislativa. O prefeito fez um decreto. A Câmara pode derrubar o decreto. O prefeito... a gente aprovou a lei, mas o prefeito vetou a lei. A Câmara tem poder para derrubar o veto do prefeito. Alguém falou assim que está difícil. Uberlândia tinha um decreto do passaporte sanitário que até para você chegar na rodoviária de desembarque, você tinha que mostrar o passaporte sanitário. Hoje foi aprovado um projeto de lei em Uberlândia proibindo o passaporte sanitário. Terça-feira foi aprovado em segunda votação um projeto de lei proibindo o passaporte sanitário em todo o estado do Mato Grosso. Então, tá difícil, pessoal, tá? Mas que bom que tá difícil. Se fosse fácil, a gente não ia dar valor. Tá? Então, tem que fazer isso, pessoal. Liga para o vereador, conversa. Fala que você está conversando com várias pessoas, tá? Que tem muita gente preocupada e luta. Pô, teve um caso agora no Pedro II. Pedro II é um colégio que era tão importante na história do Brasil que a prova para ser professor do Pedro II era assistido pelo próprio imperador. O Dom Pedro II ele ia lá ver a prova. E hoje é um colégio altamente ideologizado. Eu conheço vários alunos que saíram do Pedro II com vários problemas mentais, com depressão. É uma coisa horrível. Uma mãe do Pedro II entrou na justiça com habeas corpus para que a filha não fosse vacinada. E aí a juíza que deu o parecer, ela não só negou o pedido, como obrigou que aquela criança fosse vacinada. Aí em Lençóis Paulistas, aí em São Paulo, teve uma menina que tomou a vacina da Pfizer, 4 horas depois teve uma parada cardíaca. E eu fico perguntando assim, cara, beleza, a juíza determinou que a criança seja vacinada. E se essa criança tiver uma parada cardíaca e morrer? Essa mãe ficaria satisfeita sabendo que, não, mas a justiça é que mandou, tá tudo bem. Será que ela dormiria tranquila sabendo disso? Gente, olha o que essas pessoas estão pedindo, tá? Elas estão exigindo a vida dos nossos filhos, tá? Não dá para aceitar, pessoal. Não dá, tá? E outra coisa, nós não tem como ganhar isso não dá para ganhar isso compartilhando vídeo no WhatsApp. A gente tem que ir com disposição, até a morte. Gente, olha para mim, eu tenho 28 anos de idade. Olha quantos cabelos brancos eu tenho. Eu garanto para vocês que muitos desses cabelos brancos eu recebi por conta do passaporte sanitário. Eu quando me formei na AMAN em 2016. Eu achava que ia ter uma vida tranquila, que eu ia logo em seguida eu ia me casar, ia ter filho, ia viajar para a Europa, ia passar férias na praia. Isso nunca aconteceu comigo, tá? Eu tive uma reunião do passaporte sanitário quarta-feira com o pessoal de Minas Gerais, hoje com vocês, amanhã 9 horas da manhã com um município na Bahia que eu nem sei que município que é. Então, isso virou assim, tomou conta da minha vida. Tá? Engraçado, eu rezava muito a Deus, meu Deus, eu quero lutar, deixa eu lutar, deixa eu lutar. Eu nunca imaginei que ia estar tanto na trincheira quanto eu estou hoje. E eu não sou famoso, eu não sou ninguém. Se eu consigo fazer isso, vocês conseguem fazer também. Mas precisa dar o coração, pessoal. Deem um coração, entrem com tudo. Tá? Entrem com tudo, entrem. É uma briga de vida ou morte. Tá? Se a gente perder essa, acabou. Nós seremos escravos dessas pessoas. Tá? Eu não lembro agora onde que eu vi isso, mas foi em algum lugar. Acho que eu gosto muito de ver aquela série The Walking Dead. Não sei se alguém gosta. Não é por conta do passaporte, da gente achar que essas vacinas todo mundo vai virar zumbi, mas eu amo assistir essa série. E aí eu vi em algum lugar, assim, em algum episódio que eu via ontem, né? O único descanso que eu tenho hoje é assistir essa série. É melhor viver um dia como leão do que 100 anos como cordeiro. Tá? Então, vivam, pessoal, esse ano de 2022 intensamente como leões. Tá? Aquele grupo das mães leoas. O Regis Landim é o Regis de Petrópolis. Se for, que alegria de tê-lo aqui. Não sei se é.
É o Regis de Petrópolis. Poxa, em Petrópolis o pessoal soube de um decreto do passaporte sanitário, o pessoal foi na porta do prefeito. Cara, que legal, várias mães gritando. O vice-prefeito não conseguiu sair da casa, teve que voltar com o carro. Gente, é um prefeito que acha que pode mandar nas nossas vidas com uma caneta, que ficou encurralado com um monte de mãe, sabe? Então, essas pessoas, elas são os heróis dos nossos dias. Tá? Os nossos heróis, eu comparo muito também com aquela situação do Senhor dos Anéis. Né? O filme do Senhor dos Anéis, você tem lá os elfos, tem os anões, tem os homens que são os guerreiros, mas quem é que salvou a Terra-média no final das contas? São os hobbits, que eram criaturas pequenas, acostumadas ao aconchego, que faziam várias refeições por dia. Tá? É o nosso caso, pessoal. Tá? Essa é uma guerra que não vai ser vencida pelos grandes do mundo. Olha só, essa aula é gravada, eu não sei se isso vai ficar público em algum lugar depois, e eu vou falar aqui uma coisa dura para vocês ouvirem. Não esperem que o exército vai salvar a gente dessa. Tá? Não vai salvar. Não esperem que o exército vai para a rua para prender governador de São Paulo, para prender prefeito tal que tá ameaçando a democracia. Não vai acontecer. Tá? Quem vai salvar o Brasil nesse momento são vocês, pessoal. São as pessoas comuns. É a dona de casa, é o dono do pequeno comércio, tá? É o professor, é o advogado, é o médico, aquele que diz sim às nossas liberdades, que vive esse ano de intensamente, tá? Então vivam, pessoal. Vivam esse ano intensamente, tá? O ano de 2022 é um ano de luta. É o ano mais importante da nossa história. Não por coincidência, Deus quis que tudo isso acontecesse 200 anos depois da nossa independência. Porque a gente nunca precisou ser tão independente quanto agora. Tá bem? Então, lutem, pessoal. Lutem. Tá? Cada alma que vocês ganham, que vocês convencem disso, tá? É uma mãe que não vai chorar a morte do seu filho. Tá? É um pai que vai sacrificar, de repente, uma ida no cinema para não viver a vida de joelhos, mas viver a vida em pé. Tá? Eu prefiro lutar do que viver de joelhos. Não quero viver de joelhos. Eu não quero implorar liberdade para essas pessoas. Eu não quero implorar, ficar de joelhos implorando, por favor, deixa eu ir ao cinema. Eu não quero. Eu não aceito isso daí. Tá? Então lutem, pessoal. Lutem não só pelos brasileiros que estão vivos agora, mas lutem principalmente por aquelas pessoas que vão viver daqui a 20, 30 anos e que vão viver o Brasil que nós quisermos hoje. Tá? O que nós fizermos do nosso país hoje é o futuro daquelas pessoas que ainda não nasceram. Tá? Dos nossos filhos. Eu não tenho filho ainda, mas eu quero que meu filho, quando nascer, se eu tiver a graça de Deus de ter um filho, um neto, que ele saiba que nessa hora negra do Brasil, essa hora escura, essa hora de trevas, o avô dele, né, o pai dele, ele viveu muito intensamente, com muita luta, com muita batalha, com uma arma na mão. Tá? A arma da liberdade, a arma da justiça, a defesa da verdade, tá? O desejo de verdadeira paz. Não vivendo como um cordeirinho, implorando liberdade por pessoas que não são eles que conferem poder a gente, somos nós que damos poder a eles. E esse poder de até dizer se eu posso estar no restaurante sentado sem máscara e em pé com máscara, nunca dê esse poder para eles. Tá? Nem eu, nem vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso que vocês precisam fazer. Estudem esse assunto e ensinem. Ensinem as pessoas, ensinem seus familiares, ensinem seus amigos e joguem no lixo a timidez. Tá? Joguem no lixo a vergonha, falem com os vereadores das suas cidades, falem com os deputados estaduais de São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, falem com todos eles, liguem e falem assim, olha só, você representa o povo está desesperado com isso, está virando um Estado nazista, tá? As pessoas estão sendo separadas. É isso que o senhor quer ser lembrado na história? Esse ano é ano de eleição. O senhor acha que o povo vai esquecer disso daí? Lute pela gente. Tá? Faça um projeto dele, nós vamos o apoiar, nós vamos para a rua apoiá-lo, mas lute. Tá? Lute como homem, lute como mulher, lute como um brasileiro. Tá? Então, pessoal, com isso aqui eu me despeço, eu gostaria de abrir para perguntas. Nossa, até o doutor Miguel tá me assistindo, meu Deus, assim, eu fico até constrangido. Né? Eu tenho que dar exemplo agora de coragem, mas assim fica até difícil com tantas pessoas. Doutor Miguel, o senhor está falando aqui no meu lugar, não eu.
quero agradecer, Lucas, que Deus te abençoe a sua missão, abençoe a sua família, né, por ter se colocado à disposição para ser instrumento de Deus nesse momento tão delicado que a gente está passando e sensibilizar as pessoas, trazer esse conteúdo para que a gente possa se unir, se organizar e trabalhar de fato para o bem comum na busca da verdade. Então, que Deus abençoe o seu trabalho, né, o seu chamado, a sua vocação, na sua profissão, né, o seu chamado no Instituto Dom Bosco, e agradecer a Deus pelo dom da sua vida. Eu convido a todos para que a gente possa rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Nosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, não nos Amém. Obrigado, pessoal. Uma ótima semana e até sexta-feira que vem. Lucas, Deus te abençoe, meu irmão.